Bom dia, meus irmãos, paz do Senhor Jesus. Podem sentar em nome do Senhor. Abram a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 10. Mateus, capítulo 10. E vamos ler os 4 primeiros versículos. Mateus, capítulo 10. Diz assim o texto. Amém, irmãos? Amém. O texto diz assim: Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são: primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, o filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Amém. Na lista dos discípulos de Jesus, obrigado, meu irmão. Na lista dos discípulos de Jesus, eu vou precisar que você ofereça muita atenção nessa palavra. Na lista dos discípulos de Jesus, por que será que, excetuando Judas, claro, apenas 2 deles, 2 dos discípulos, recebem, junto ao nome, um adjetivo? Olha aí no texto. Olha aí no texto. Acha aí no texto. Quais são os 2 discípulos? Eu não estou falando de Judas. Quais são os 2 discípulos que, junto do seu próprio nome, recebem um adjetivo? O adjetivo vem na sequência de um artigo definido. Fulano, o, isso. Porque adjetivo é aquele que traz uma qualidade. Quem são? Mateus e Simão. Por que será que apenas esses 2 são adjetivados? Ou seja, tirando Judas, que o traiu, apenas 2 discípulos recebem um asterístico, um fulano, ou aquele que faz isso. Um destaque, uma marca. E alguns de vocês já conseguiram identificá-los no texto. Um está no verso 3 e outro está no verso 4. E quem são os 2? Mateus e Simão. Mateus é chamado de Mateus o publicano, e Simão é chamado de Simão o zelote. Essa era a forma de definir direita e esquerda naquela época. Essa era a forma de definir pró-governo publicano e anti-governo zelote àquela época. No nosso tempo, é que naquela época, eu vou refazer a fala anterior. Não é que essa era a forma de definir direita e esquerda, porque direita e esquerda é uma coisa da Revolução Francesa, que está no século XVIII, não tem nada a ver com 2000 anos atrás. Então eu vou dizer assim, essa é a forma de definir pró-governo e anti-governo à época. Porque no nosso tempo, esquerda e direita são uma espécie de uma reminiscência, de uma herança da Revolução Francesa, que em 1700 e alguma coisa, tem que dar um Google aí para ver, mas é no fim dos anos 1700, no século XVIII, o Império de Napoleão Bonaparte, ele tinha membros da Assembleia Nacional que se dividiram entre partidários ao rei, que se sentavam à direita, então era um pró-monarquia, e
os simpatizantes da Revolução, o pessoal da República, da Nova República, da República Nova. E um dos deputados, que eu não me lembro agora o nome, não é um assunto aqui, ao assumir a tribuna, ele disse: os partidaristas do rei, obviamente, estão sentados à sua direita, e logo se entende quem é a favor da moral, da ética, dos bons costumes e da religião. E aí, isso foi um marco, e que norteou a Revolução Francesa e a Nova República, e a questão de quem fica à direita e quem é à esquerda, e ainda hoje se preserva a ideia de que a direita é uma classe conservadora do ponto de vista da moral, porém liberal do ponto de vista da economia, né? Uma economia liberal, mas uma moral conservadora. Enquanto que a esquerda é liberal quanto à moral e conservadora quanto à economia. Isso é uma definição minha mesmo, olhando o espectro e o movimento político de hoje. E que a esquerda entende, quando eu falo que ela é conservadora quanto às finanças e conservadora quanto à economia, porque é a esquerda que defende o Estado grande. Então, no mundo, movimentos de esquerda vão defender que tudo é do governo, o governo é dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Tudo é do governo, o ar é do governo, a terra é do governo, as pessoas são do governo, a educação é do governo, o ar é do governo, a TV e o rádio é do governo, a água e a energia é do governo, tal. Bom, no Brasil, muitas dessas coisas que eu estou dizendo são do governo mesmo. A energia que você consome, o asfalto que você anda, a estrada que você trafega, é do governo. O rádio que eu faço programa é uma concessão do governo, quer dizer, o governo concede, enfim. Mas, nos últimos anos, nós que temos uma tradição de centro-esquerda, pelo menos nos últimos muitas décadas, nos últimos anos nós temos, eu mesmo tenho a minha opinião política mais centrada à direita. Mas nos últimos anos, nós temos assistido uma politização extrema, sem excedentes, que chegou à igreja. Sempre tivemos irmãos de orientação de esquerda e de direita na igreja. Quem é crente velho sabe. Se é crente de 10 anos para cá, não faz sentido isso que eu estou te falando. Mas quem é crente há muitos anos, 30 anos, 40 anos, 25 anos, na fé, sabe que sempre teve irmão do PT, sempre teve irmão do MST, sempre teve irmão do não sei o quê, na igreja, obreiro, pastor, não sei o quê, sempre teve. Quem é crente com mais de 20 anos aqui, levanta a mão. Estou falando alguma coisa estranha a vocês? É isso, sempre teve. E sempre tivemos irmãos de orientação extremamente de direita, que são mais politizados e tal. Sempre tivemos irmãos de esquerda e irmãos de direita tomando ceia na igreja. Sempre tivemos. Mas nas últimas eleições majoritárias no Brasil, dessas 2 últimas, ou 3 últimas, acho que 3 últimas, daquela que o Aécio Neves chegou a comemorar a vitória, e depois teve algum nas urnas e ele perdeu, mas ele reconheceu a derrota, não fez nada. Quem lembra a época, teve assim um movimento de que tem que auditar as urnas, não sei o quê, mas muito, muito menor do que é agora. Depois nós tivemos, então, governo do PT, porque o Aécio quase ganhou da Dilma, na reeleição da Dilma, na verdade, porque a Dilma já tinha sido eleita uma vez, e agora ela quase perdeu, e no fim, lá no apagar das luzes, teve uma mudança e ela ganhou. Bom, e dessa eleição do Aécio Neves, quer dizer, da Dilma, em cima do Aécio Neves, que quase ganha, para cá, eu, particularmente, não sei vocês, tenho percebido uma polarização diferente dentro da Igreja de Cristo. E esse texto
que eu li pode lançar luz a essa questão. Porque no texto, Jesus passa a noite em oração. Essa informação não está em Mateus, mas está em Marcos e em Lucas. Que antes de escolher os 12, Jesus sobe o monte para orar e passa a noite em oração. Nós já falamos sobre isso outras vezes. E após uma noite em oração, o Senhor Jesus vai escolher 12 apóstolos. Então esses 12, inegavelmente, são uma classe especial de discípulos. Eu sei disso por conta da escatologia. Em Mateus 19, versículo 28, Jesus diz assim, que na ressurreição haveriam 12 tronos. E esses 12 caras, esses 12 homens, essas 12 pessoas que Jesus selecionou depois de passar uma noite em oração, Jesus disse que cada um deles teria uma vaga, se assentaria em um desses 12 tronos, para julgar as tribos de Israel. E como na escatologia há um lugar específico para eles, então nós estamos falando de uma posição elevada dentro da fé cristã, ali incipiente, ali iniciando-se. Então, quando a gente vai analisar a história da igreja, a gente vê, ainda dentro dos evangelhos, que Judas traiu Jesus e se afasta, né, quando o Judas apostata-se da fé, traindo Jesus, acontece um sorteio no capítulo 1 de Atos, para decidir, debaixo de oração, quem ocuparia aquela vaga. Quem ocuparia aquela vaga. E aí quem ganha o sorteio é o Matias. E se fecha novamente o colégio apostólico. Então, o colégio apostólico sempre tem 12 vagas, e essas 12 vagas não são transferíveis. Não são transferíveis. Ah, pastor, mas tem apóstolo hoje? Ora, hoje pode ter apóstolo como adjetivo. Fulano de tal é um apóstolo de Cristo, porque ele é um enviado de Cristo para levar... Mas não tem o apóstolo fulano de tal, não é igual esses 12. Isso não... A possibilidade é zero. Por quê? Porque o colégio apostólico tinha apenas 12 vagas, e Jesus preencheu as 12 vagas. O Judas, depois de apostatar, se suicida, a igreja se reúne e escolhe mais uma pessoa, e sorteia mais uma pessoa, e essa pessoa preenche essa vaga dos 12 apóstolos, de ser um dos 12 apóstolos, sentando-se nessa cadeira, e acaba aí. E eu sei disso, porque providencialmente tem a morte de mais um apóstolo no livro dos Atos, que está no capítulo 12. Então, no capítulo... Em Mateus, no final, no apagar das luzes do Evangelho, o Judas morre, ele se suicida. Então há um sorteio para definir quem ocupa aquela vaga. Mas lá no capítulo 12, Tiago é morto, ele é martirizado, o Tiago, ao fio da espada. E quem assume a vaga de Tiago? Quem lembra? Ninguém. Não tem sorteio. Tem o Paulo, que é chamado como apóstolo, tal, mas ele nunca disse que ele ocupa o lugar do Tiago. Por quê? Porque são só 12 vagas. O Judas teve a vaga preenchida porque ele caiu. O Judas teve a vaga preenchida porque ele caiu. Então ele saiu fora. Preencheu-se aquelas 12 vagas, acabou. Quando morre o outro apóstolo, ninguém preenche o lugar. Não tem sorteio no capítulo 2 para dizer, morreu o Tiago. Vamos sortear mais um, vamos lá, quem vai ser dessa vez? Não tem. Porque o colégio apostólico é restrito com quantas vagas? 12. Isso está na escatologia cristã. Quem disse isso foi Jesus Cristo. Lá em Mateus capítulo 19, ele diz assim, olha, na ressurreição haverão 12 tronos, e a vocês... que deixaram tudo e me seguiram e tudo mais, que eu escolhi, será concedido sentar em um desses 12 tronos, uma dessas 12 vagas, para julgar as tribos de Israel. Quando a gente olha para a história da igreja, nós sabemos que ser um apóstolo de Jesus Cristo é um cargo muito importante. Agora leia de novo
os versos 3 e 4 do texto que eu disse para vocês. E Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, e Simão, o zelote. Simão, o zelote. Bom, eu vou deixar alguns pontos para a gente pensar sobre esse texto, mostrando que entre os 12 apóstolos, eu não estou falando da igreja, eu estou falando da liderança da igreja. Jesus tem um pró-governo, um publicano, que trabalha pela coroa romana, mesmo a coroa romana expoliando os judeus, por isso publicano era tipo um xingamento naquela época. Eu vou mostrar isso para vocês com versículos da Bíblia. E Jesus, no mesmo chamamento, coloca entre eles um zelote, um extremo anti-governo. Eu não vou falar direita e esquerda, porque eu estou dizendo um anti e outro a favor. Porque esquerda e direita, como eu disse, é 17 séculos depois. Bom, então o primeiro ponto que eu queria deixar para vocês é que nem direita nem esquerda, servos de Deus são de cima. É o que a Bíblia diz. Nós não somos daqui. Jesus escolheu 2 extremos, irmãos. Ah, mas eu sou de esquerda, não sei o que lá. Jesus escolheu 2 extremos para serem líderes da igreja, irmão. Ah, mas eu sou de direita, eu não acredito que o cristão... Jesus Cristo, o dono da igreja, o Senhor da igreja, escolheu 2 extremos. Um era publicano. Quer dizer, mesmo sendo judeu, mesmo morando numa nação espoliada pelo Império Romano, o publicano é o cara que trabalhava contra o povo em favor de Roma. O que é o publicano? Imagina que uma nação X domina o Brasil e cobra do Brasil 30% de imposto. Vocês acham muito? É a taxa que a gente paga, basicamente. A gente paga 27,5%. Mas alguém de fora chega e fala, você vai 30% de imposto. E aí você para e fala assim, meu Deus, e agora? Vamos orar, meu Deus, e agora? Como que é? E tal, tudo mais. Aí alguém vai falar assim, então, eu trabalho para esse governo, eu sou brasileiro, mas eu represento esse governo que cobra essa taxa. Esses são os publicanos da época. Eles eram chamados de traidores. Eles eram literalmente odiados pelos demais judeus. Porque imagina, naquela época, pobreza, a situação, a miséria e tal, e ainda vem o cara que é judeu, que é nascido ali, que é religioso, que está todo ali, e ele fala, então, eu trabalho para Roma. E Roma é a nação que vem expoliar os judeus. Estou me fazendo entender? Ok, esses são os publicanos. Só, veja, até Jesus Cristo, que escolheu um publicano para ser discípulo, que é o autor do primeiro evangelho, até Jesus Cristo, ao se referir aos publicanos, lhes dá um certo sentido pejorativo em Mateus 18. A gente está no Mateus 10, pula aí meia dúzia de páginas, vai para Mateus 18. Mateus 18, versículo 17, é assim, Mateus 18, Jesus fala assim, como a gente deve lidar com o irmão que nos ofende, como a gente deve lidar com o irmão que pecou contra a gente, como a gente lida com uma pessoa que pisou na bola, como faz? Aí ele vai dizer o seguinte, vai até ele, conversa você e ele, se você conseguir, ganhar o seu irmão, se você não conseguir, leva mais pessoas, até que vai para a igreja, vai subindo as instâncias, que não é o assunto aqui, até que chega a última instância, que é a assembleia da igreja. Aí Jesus diz assim, no versículo 17, se ele não os atender, diga isso à igreja, e se ele recusar-se ouvir a igreja, considera ele como gentil e publicano. Está vendo que o publicano é pejorativo? Considera ele como gentil e publicano. Considera ele do mesmo jeito que você considera um publicano. Ele não é, ele, embora tenha sangue nosso, mas ele virou a casaca. Pronto. Essa era a forma que os judeus enxergavam os publicanos. As pessoas que apoiavam um governo que expoliava Israel. Zaqueu, por exemplo, era publicano, que ao se converter, prometeu restituir 4 vezes mais aqueles que ele fraudou. Ele deve ter ficado pobre, inclusive, porque
ele vem numa cadência de assuntos. Jesus chama o jovem rico e fala para o jovem rico vender tudo e ficar pobre e seguir Jesus quando ficasse pobre. Na sequência, Jesus encontra um mendigo que era pobre e Jesus convida ele a segui-lo, é o Bartimeu. E na sequência vem o Zaqueu, que é milionário, e que Jesus fala para ele. Então tem um milionário que Jesus convida a virar pobre, tem um pobre que Jesus convida a segui-lo depois da cura, e tem agora o Zaqueu, que é outro milionário, e que Jesus não precisou pedir nada para ele, e por isso Jesus disse, hoje entrou salvação nessa casa, porque diferente do jovem rico, para ele eu não precisei pedir, ele mesmo está querendo, metade da fortuna dele ele já deu aos pobres, e o resto ele vai restituir, mas eu estou falando do Zaqueu porque ele era um publicano. Seja como for, a ideia é, Israel, só para a gente ter uma ideia do que é, o peso que é Jesus ter chamado na comitiva dos 12, um publicano e um zelote. Como é que esses caras sentavam à mesa na ceia? Como é que esses caras obedeceram o ide de Jesus de 2 em 2 em Mateus 10, Lucas 10? Porque nós somos de uma igreja hoje que se você falar que você é de direita ou de esquerda, você não é mais crente. Nós somos uma igreja hoje que se alguém falar que votou no Lula ou no Bolsonaro, você não é mais irmão. E eu estou mostrando um texto na Bíblia. Aonde, irmãos? Na Bíblia. Onde Jesus Cristo, o seu Senhor, chamou como seguidores privilegiados entre os 12. Um de uma consciência política e outro de outra, extremamente antagônicos. E ele lavou os pés deles dois, e ele serviu a ceia para esses dois, e ele chamou esses dois e enviou esses dois. E a ideia é como Israel era dominado e espoliado por Roma através de Herodes, Pilatos e toda aquela corja que cobrava mais de 30% de impostos de um povo faminto e pobre. Como que alguém poderia trabalhar para um governo assim? Mas tinha essas pessoas, tinha esses caras. E Jesus chamou um deles não só como seguidor, mas como apóstolo. E esse foi o contexto. Esse contexto político de espólios, onde Israel era um trunfo para a dança das cadeiras do jogo político, um espólio, e quem era o dominador mundial levava a Palestina, porque a Palestina não tinha força em si. Esse foi o contexto, por exemplo, do nascimento de Jesus, onde as pessoas eram como gado contado para faturamento e enriquecimento de europeus que estavam do outro lado do Mediterrâneo. Por que Jesus nasceu em Belém? Jesus nasceu em Belém porque eles tinham de ser contados como gado. Jesus nasceu em Belém porque saiu um edito do rei, que tinha de ir cada um se alistar para saber quantas pessoas tinha, para saber quanto dava de imposto. E aí Jesus nasceu em Belém. Obviamente que por trás disso tem a questão da profecia, e tu, Belém Efrata e tudo mais, não sei o quê, tudo bem. Mas quando Jesus nasce, esse é o contexto. E quando Jesus inicia o seu ministério, ele chama como apóstolo um publicano, que é esse cara que eu estou tentando desenhar aqui, trazer as características, tirar de 2000 anos atrás e quase colocar ele aqui para vocês olharem, e vocês, cara, como você consegue ser publicano e judeu? Ou judeu e trabalhar contra Roma, ou trabalhar contra Israel? Como você consegue? E paradoxalmente, Jesus convida para fazer parte dos 12 um zelote. E aí, quem é um zelote? O que é um zelote? É um partido político libertário que pregava contra o governo, organizando invasões, anarquias, passeatas e manifestações. Dá um Google se você quiser, procura nos léxicos, procura onde você quiser, procura o que é um zelote. É um partido político anti-governo romano, sediado lá, basicamente em Cesareia, em Jerusalém, com células espalhadas por todo o território judeu. E quando Jesus morreu na cruz, ele morre
soltando o líder dos zelotes, que é o Barrabás. Se você tem dúvida, estuda quem foi Barrabás. Barrabás não é um ladrãozinho de esquina, porque ladrão não tem pena capital. O Barrabás ia ser morto na pena capital por conta do seu posicionamento. Mas o que eu gostaria de focar aqui é o seguinte. Primeiro, você imagina como foi essa escolha de Cristo? Pessoas tão diferentes, ambos seguindo a Jesus. Pessoas tão diferentes no espectro político, e ambos ouvindo a Jesus. Um publicano, um zelote. Eu estou falando do espectro político só, mas essa diferença acontece em vários outros ambientes. Porque ambos os joelhos, tanto do publicano quanto do zelote, um dia se dobraram diante do Salvador. E esse texto precisa ser lido. Essa mensagem precisa ser compartilhada, para que as pessoas saibam que Jesus pode sim ser seguido por publicanos e zelotes, ricos e pobres, políticos e apolíticos. Porque Jesus é a convergência do mundo. Jesus foi procurado por um senador e por crianças. O que eles têm em comum? Em tese, nada. Jesus foi buscado pelo principal da sinagoga, o homem um fariseu modelo e tudo mais, e por prostitutas. Jesus é procurado por mendigos e por milionários. Eu apresentei o texto agora há pouco. Jesus é procurado por médicos e por doentes, por líderes da religião e por homens cheios de demônios no mesmo dia. No mesmo dia, Jesus sai do chiqueiro em Gadara e vai direto para a casa de Jairo, o principal da sinagoga, na mesma viagem, sem tomar banho. E todos estes joelhos se dobraram diante dele. Todos esses joelhos. Porque a palavra do Evangelho é uma mensagem para cristãos libertários, para comunistas, para ateus, para vagabundos, para prostitutas, para doutores, para santos, para profetas, para todos. Acima do espectro político vem a salvação prometida do Evangelho. E sabe o que isso significa? Que se você votou ou vota na direita, mas dobrou o seu joelho diante de Cristo, então nós somos irmãos. E se você votou ou vota em esquerda, mas dobrou os seus joelhos ante a Cristo, você é meu irmão. Tem que acabar esse negócio. Porque se você confessa Jesus Cristo como Senhor e como Salvador, o pastor está falando isso porque você é de esquerda, eu odeio a esquerda. Mas se você dobrou o seu joelho diante de Cristo, você é meu irmão. O sangue que lavou a mim, lavou você. O sangue, o Senhor da sua vida é o Senhor da minha vida, e o sangue que me lavou. A mensagem da cruz é altaneira, é acima de tudo isso. Porque essas bobagens vão passar. Tudo isso vai passar. E isso nos leva para o segundo ponto desse sermão. A escatologia cristã prevê uma união entre esquerda e direita contra Cristo e sua igreja. Então é bobagem. Pastor, mas o senhor acha que eu posso ser de direita? Pode. O senhor acha que eu posso ser de esquerda? Pode. Tá, tudo bem. Mas você não pode perder essa ideia da Bíblia. Um dia, um governo só, feito de direita, centro e esquerda, estará oficialmente
contra Cristo e contra a sua igreja, nominalmente, com marcas, e quem é do governo faz isso, quem não é vai ser morto, quem não é, é o que a Bíblia diz. Eu vou começar por Daniel 7. Daniel capítulo 7, versículo 21 diz assim: eu olhava, e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos, e prevalecia contra eles. E aí eu tenho que fazer uma pausa, porque eu não queria ficar teologando, sabe? Mas eu tenho que fazer uma pausa, porque existem linhas da escatologia, e uma delas é assim: não, mas os santos aí não é a igreja, porque o anticristo não vai perseguir a igreja já foi, a igreja não sei o quê. Espera aí, esquece a teologia, o grego, o hebraico, vamos para a lógica. Se o anticristo vai perseguir os judeus, então é anticristo ou antijudeu? Não é, o anticristo persegue a igreja de Cristo. Os santos são os salvos. Os santos são a igreja, é a igreja de Jesus Cristo. Eu estou falando isso porque o próprio Daniel, ele não é uma visão que ele está tendo, e ele pergunta quem são. Versículo 15, Daniel 7,15, eu ia ler no 21, mas volta lá no 7,15, diz assim, ó: quanto a mim, Daniel, o meu espírito ficou alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Então eu cheguei a um dos que estavam perto e perdi a verdade acerca da visão. Eu queria entender aquilo tudo. Aí ele me disse, me fez saber a interpretação dessas coisas, dos grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. 18. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo o sempre, de eternidade a eternidade. Essa promessa é para os judeus ou a igreja? Decidam vocês, é para os judeus ou a igreja? É para a igreja. Quem é que vai receber o reino e possuir para sempre? De eternidade a eternidade, meu Deus do céu. Então sabemos quem são os santos. Quem responde quem são os santos não é a teologia, é esse anjo que estava falando para Daniel. Porque Daniel pergunta, eu estou confuso, quem são esses santos? Ele fala, esses são aqueles que receberam o reino para todo sempre. Agora, salta para o 21. Olhei, e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos. Sabemos quem são os santos. E prevalecia contra eles. Ou seja, vai haver um momento onde um governo mundial, representado por 4 caras europeus, vão perseguir os santos. E aí, não importa seu espectro político, não importa em quem você votou, se você confessa que Jesus Cristo é o Senhor, você está dentro desse pessoal. Se fosse hoje, você estaria inserido nesse contexto. Aí ele diz assim, olhei, fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que eles possuíram o reino. Então isso é a escatologia do cristianismo. Essa escatologia é a esperança do crente. Nós esperamos o ancião de dias que vai vir e vai fazer justiça aos santos que estavam sendo perseguidos durante a grande tribulação. Agora, vamos para Apocalipse 13. Apocalipse 13 diz assim: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, sobre os chifres 10 diademas, sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso, boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Vi uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta, também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir por 42 meses.
dá 3 anos e meio. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome, e difamar o tabernáculo, e saber os que habitam, difamar o nome e o tabernáculo, a saber, os que habitam os céus. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. É exatamente o que está lá em Daniel. Foi-lhe dado também, que pelejassem contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Irmãos, esquerda, centro, direita, frente, trás, o que vocês pensarem do espectro político, fazem parte de um mundo corrompido. Fazem parte do sistema desse mundo. E Jesus Cristo disse que o nosso reino não é desse mundo. Pastor, eu posso votar? Deve. Eu posso me posicionar? Deve. Posso ganhar voto para quem eu... Deve. O que você não deve fazer é misturar isso com a sua fé. Porque a sua fé está acima de tudo isso. E a prova é que Jesus Cristo chamou, dentro dos 12, um de cada lado. É óbvio que você tem liberdade para votar, para influenciar, para ir para a rede social. E use essa liberdade. Mas não se esqueça nunca que o nosso calendário não é político, é profético. Nós cremos no que está escrito nas Escrituras. Em João 18:36, Jesus Cristo disse: o meu reino não é desse mundo, nós somos de cima. E aqui temos de lidar com essa polarização sendo luz. É isso que a gente tem que ser, luz. Vamos dar alguns exemplos. Por exemplo, eu tenho que parar, hoje é dia de orar pelas famílias, tal. O Romanos 13 diz que nós devemos nos sujeitar às autoridades constituídas. Quando o Bolsonaro ganhou, cristãos de esquerda vieram para mim, alguns deles líderes. Uma delas, ministra do Lula, falou para mim. Não é que eu ouvi falar, não sei o que lá. É, porque Romanos 13 não é para ser interpretado desse jeito. Eu não estou falando de gente que fica na rede social, que fica enchendo o saco da gente nas redes sociais e mandando coisas de política, todas fake news, que está assim na igreja. Não estou falando dessas pessoas. Eu estou falando de gente realmente politizada, do governo do PT, que falou comigo. Estou falando de conversa, tomando café em mesa. A gente tem que ver Romanos 13, se toda autoridade vem de Deus, porque porque eu não vou orar pelo governo Bolsonaro. Tá bom. Essa mesma fala é agora do pessoal anti-esquerda. Então, quer dizer, os argumentos são os mesmos. Na dança das cadeiras da política, porque o Brasil é democrático, quer dizer, a maioria decide e a minoria acata. E é assim. Nossa igreja, por exemplo, tem votação. Ganhou, leva, não ganhou, perde, e a vida que segue. Tudo bem. O que a gente faz diante de Romanos 13, que diz que nós devemos nos sujeitar às autoridades? Ah, pastor, mas esse governo eu não vou orar por ele. Então, você está a favor da palavra ou contra a palavra? O que a gente faz com Mateus 22, 21, quando Jesus diz, dai a César o que é de César? O que a gente faz com Mateus 5, 44, quando Jesus Cristo diz como nós devemos nos comportar quando somos perseguidos? O que tem que fazer quando alguém nos persegue? Quem lembra? Orar por aqueles que nos perseguem. O que faremos com as diretrizes de Jesus frente a um governo que nós não votamos e nem aprovamos? Nós continuamos seguindo a Cristo e obedecendo a sua palavra. Obedecendo a palavra de Jesus. Pastor, o senhor gostaria que o prefeito de Campinas, não sei o que lá? Não. O senhor gostaria que o presidente, não sei o que lá? Não. O senhor gostaria, mas isso não tem a ver. Eu sou cristão.
Eu sou servo de Jesus Cristo. E a minha fé, ela é de cima, é acima de tudo isso. E que essa palavra seja uma libertação para a tua vida, porque a Bíblia diz que a verdade liberta. Eu estou falando que a Bíblia diz o que Jesus Cristo fez, chamando um de cada para ser apóstolo. Terceiro, para encerrar, porque eu estou contra o relógio aqui. O nosso papel é profético e não político partidário. A igreja é considerada como consciência do Estado. Toda vez que a igreja se mancomunou com o Estado, o resultado, por exemplo, isso aconteceu no século IV. Aconteceu a maior apostasia de todos os tempos. Se você um dia tiver a chance de conhecer Roma, porque em Roma, eu já estive em Roma esse ano fui em Roma, o ano passado, né? Eu fui em Roma. Em Roma você tem, na cristianização do império, você vai entender isso. Na cristianização do império, tem lá os deuses romanos, né? Eu nem lembro os nomes, Júpiter, não sei o que, Marte, os deuses romanos, o panteão romano. Bom, na cristianização do império, quando Constantino falou, sou crente agora, todos esses prédios, eles viraram igrejas. Todos esses prédios viraram igreja. Algumas são até hoje. Então, você pega, por exemplo, o Pantenon. Dá um Google aí, acha ele aí para você ver. É um prédio que a luz do sol entra direto dele. Assim, é lindo a ideia. E tal, mas porque eles adoravam todos os deuses. Era um templo para todos os deuses, o Pantenon. Aí agora vira uma igreja. Agora, esse pessoal que frequentava, eles são cristãos? Não. Os sacerdotes, eles são cristãos? Não, mas agora tem que ser por força de lei. Por força de lei. Então você tem a cristianização do império, quer dizer, empurrar de goela abaixo o cristianismo, sem conversão, sem história com Cristo, sem joelho dobrado, sem lágrima, sem batismo, sem e tal. E aí todo mundo tem que vai ter um batismo coletivo, todo mundo, porque ou eu sou batizado e viro cristão, ou eu morro. Então, eu vou ser cristão. E essa é a origem do paganismo dentro do cristianismo. Nós vivemos hoje, quem era católico sabe, que o catolicismo é um cristianismo misto, porque é a herança de toda essa história, de um momento em que a igreja se casa com o Estado, e aí vira o que a gente conhece. E na sequência, a igreja passa a ter poder. E quando a igreja passa a ter poder, ela mata em nome de Deus. Pessoas eram mortas aos milhares por dia, em fogueiras, em nome de Jesus. Pode isso? A Bíblia fala sobre isso. É uma ordem de Cristo. Jesus já mandou dar um tapa em alguém que pensasse diferente do que ele pregou. Mas por que a igreja tinha ordem para matar em nome de Deus? Porque a igreja e o Estado se fundiram, a igreja e a política se tornaram a mesma coisa, e pronto. Aí hoje o Vaticano é um Estado, que mora dentro dele 1000 pessoas, mas é um Estado, tem moeda, tem não sei o quê, blá, 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 e tal. O líder como se tem o status de presidente de uma nação, está na ONU, está não sei o quê, e tal. Por quê? Por causa desse entreveiro que acontece 1.400 anos, 1.600 anos atrás. O que fica, irmão, irmã? Você é zelote? Você se identifica como aqueles que são contra o governo e que você quer fazer manifestações? Ok. Há lugar na graça para você. Se você dobrar o seu joelho e seguir a Jesus Cristo como verdadeiro Rei, verdadeiro Senhor e Salvador da sua vida. Você é publicano?
Você gosta do governo? Você vê os desmandos, mas você quer fazer parte? Ok. Há lugar no reino de Deus para publicanos e zelotes. E eu aprendi isso com Jesus Cristo. E ele, quando escolheu 12, ele falou, você. Eu acho que o publicano falou, eu? Porque todo esse pessoal aqui me odeia. Eu? Aí Jesus, venha. É o Mateus. E sabe como Jesus conquista o Mateus? Ele passa na frente da coletoria e fala assim, Mateus, vem e segue-me. E o cara vem. Nós não vimos nenhuma briga política entre irmãos na Bíblia. Ninguém nunca falou assim, mas o Mateus, ele é publicano. Mas o Simão, ele é zelote. Ele tem isso na Bíblia? Tem isso na Bíblia? Tá. Tem na nossa igreja de hoje em dia no Brasil? Tem. Então a gente tem que aprender com as Escrituras. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, minha gente. Glória a Deus. Chegou o momento do ofertório e nesse momento nós aproveitamos para interceder pelas famílias. Então você que está aqui, não venha sozinho na hora de ofertar, venha com a sua família. Para muitos esse é o primeiro culto de 2023, então é o momento de você servir a Deus, firmar o seu compromisso, como sendo uns daqueles que ajudam a que essas portas continuem abertas e o nome de Cristo continue sendo glorificado. Chegou o momento de intercedermos pelas famílias, então vou convidar você a curvar a sua cabeça e orar acerca do seu ofertório. Senhor, nós te louvamos em nome de Jesus, aqui estamos como igreja sua, como comunidade do céu, aqui nessa terra, representando o teu nome, levando avante a bandeira ensanguentada do Evangelho. Agora, Senhor amado, enquanto vamos ofertar, dirija cada coração, cada homem, cada mulher, cada família, como deve se comportar aqui e agora no momento do ofertório. Que acima de tudo, o seu nome seja glorificado, porque esse é o motivo que nos reúne para glorificar o teu nome e levar a tua palavra a mais vidas e alcançar mais pessoas, para que mais joelhos se dobrem como o nosso tem se dobrado. Em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém. Dízimos, ofertas e votos. A hora de entregar é agora. Você vai vir com a sua família, nós vamos orar. Você que vai fazer pela maquininha, deixa a maquininha, já tem ali passando, não sei onde tem. E quem quer um envelope, eu sou do envelope hoje. Quem quer um envelope, levanta a mão, alguém leva um envelope para você. E quando você vier aqui entregar, dê glória a Deus, porque é Deus que nos dá condições. E eu com alegria estarei aqui orando pela sua vida.